Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Isaac, bem-vindo a mais uma aula do canal Exatas em 15 Minutos. Estamos ainda continuando dentro do módulo de matemática básica. Hoje vamos falar sobre radicais e suas propriedades. Certo? Aqui é bem simples. Vamos lá. Se eu elevo um número a uma certa potência, significa que eu vou obter o produto de x fatores iguais. O que significa isso? Por exemplo, se eu elevo, por exemplo, aqui o 4 ao quadrado, esse quadrado significa que eu estou multiplicando o 4 duas vezes. A gente já viu isso, certo? E eu vou chegar numa resposta que é 16, porque 4 vezes 4 é 16. Outro exemplo qualquer, 3 elevado ao cubo. É a mesma coisa de eu multiplicar o 3, o quê? Três vezes, não é isso? A gente já viu isso, ó. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, 3 ao cubo igual a 27. Tá. E se eu quiser sair do 27 e chegar ao 3, ou sair do 16 e chegar ao 2, certo? Eu tenho uma situação que é uma operação inversa. Essa operação inversa é a raiz. Então, eu tenho essa ligação, sim, entre potenciação e radiciação, ok? Com a operação de radicais. Aqui eu até coloquei entre aspas um exemplo, né? Chegar no 4 através de 16. Como que eu faço isso? Eu calculo a raiz quadrada de 16. E o símbolo que a gente vai utilizar é esse aqui, ó, clássico, né? Raiz quadrada por quê, né? A gente vai ver isso daqui a pouquinho, porque aqui eu tenho um número que no quadrado, quando é 2 eu não represento, certo? Então, obviamente, raiz quadrada de 16 vai ser igual a 4, tá aqui. Vamos lá, vamos evoluir aqui e a gente já vai entrar nas propriedades, que é o que vai interessar para a gente aí no sentido das nossas questões. Então, vamos começar a dar nome aqui para esses caras que estão aqui, ó. Por exemplo, os números que estão aqui, eu vou chamá-los de índices, ok? Os números que estão dentro da raiz, o nome dele é radicando. E a resposta desse radicando, quando eu faço essa raiz, no caso quadrada, porque é 2, a resposta vai ser o radical. Não se esqueçam disso, ok? Então vamos lá. Índice é 2, porque a raiz é quadrada. Lá dentro eu tenho o radical e a resposta de. Lá dentro eu tenho o radicando, desculpe, e a resposta disso é o radical. Um exemplo qualquer aqui. Se eu pego uma raiz cúbica de, sei lá, de 8. É a mesma coisa do que o quê? Isso aqui, hein? É um número, eu tenho que pensar da seguinte forma, eu tenho que fazer a seguinte pergunta. Qual o número que eu vou multiplicar 3 vezes, não é? Ó, a raiz é cúbica, então qual é o número que eu vou multiplicar 3 vezes e a resposta vai ser 8? Neste caso é o número 2, não é isso? Então, por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Tá vendo que eu multipliquei o 2 3 vezes? Então, essa quantidade de vezes que eu multiplico o meu radical, certo? Para dar a resposta do radicando, é o índice da raiz, certo? Por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo aqui que eu acabei de mostrar para vocês, para a gente mostrar a nomenclatura. Se eu pegar o 6 e multiplicar duas vezes, tá vendo? Ó, que é o índice da minha raiz, eu vou ter o quê? Uma resposta que é o quê? 36, porque 6 ao quadrado é igual a 36. E se eu fizer a raiz quadrada, né? Eu não preciso representar, tá bom? Então já fica aí para vocês. Quando não tem representação, significa que o índice é 2, ok? De 36. Vai ser 6, porque 6 vezes 6 é igual a 32. Pegaram isso aí? Então, mais um exemplo aqui, ó, que eu trouxe para vocês. Exemplo, raiz quarta de 16. Raiz quarta de 16 significa o quê? O que que eu quero saber? Qual o número, ó, faça a pergunta, não se esqueça disso. Qual o número que eu vou multiplicar 4 vezes e eu vou obter a resposta 16? É o número 2, não é? Olha só, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então, a resposta da raiz quarta de 16 é 2. Captaram isso? Entenderam como funciona o cálculo de radiciação? Então, vamos lá, vamos continuar. Nossas operações com radicais. Primeira propriedade. Todo radical pode ser escrito na forma de potência com expoente fracionário. Eu considero essa aqui a propriedade mais importante dos radicais, ok? É a mais importante, porque assim, se você quiser demonstrar as demais propriedades, vamos falar de 6 propriedades, e se você fizer isso aqui, você consegue demonstrar todas as demais propriedades. Então, essa aqui, ó, vocês não podem esquecer jamais. Essa aqui é a mais importante. Guarde aí no coração, ok? Vamos lá, então como que eu posso escrever essa raiz aqui, esse radical com índice n, e lá dentro eu tenho
um radicando, né, elevado a m. Como que eu faço isso aqui? Eu tenho um macetezinho que eu aprendi na época que eu estava no ensino médio ainda, que é da seguinte maneira, ó, o professor pegou e falou o seguinte para mim, ó, olha essa raiz aqui, conforme está ali, e pensa aqui que está num dia bem ensolarado. Um dia bem ensolarado. Está muito quente aqui, certo? Então, o que que você vai fazer para transformar isso aqui, né? Essa raiz nessa potência? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai conservar a base, obviamente, e o que está no sol, tá vendo, ó? O que está no sol, que é o N, ele vai para a sombra. E o que está na sombra, ele vai para o sol. Certo? Gravem isso. E se eu quiser fazer o contrário, sair de potência e para raiz? É o contrário, né? O que está na sombra vai para o sol e o que está no sol vai para a sombra. Guardem isso, que nós nunca mais vamos errar essa primeira propriedade. Por exemplo, aqui, ó, olha só, raiz quadrada de 7 elevado a 8. Como que eu escrevo isso em forma de potência? Ó, quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Então fica a mesma coisa do que do que 7 a elevada a 8 sobre 2. 8 sobre 2 é 4, então isso aqui, ó, raiz quadrada de 7 elevada a 8 é a mesma coisa do que 7 elevada à quarta potência. Ok? A resposta é a mesma. Gravaram? Vamos para a próxima propriedade. Olha lá, segunda propriedade. A raiz enésima. Fala raiz enésima, pessoal, não se confunda com isso aqui, tá? Coloquei dessa maneira aqui para ficar escrito na definição, mas a raiz enésima significa o índice da raiz, tá bom? Então pode ser, se fosse quadrada, se fosse 2 aqui, né, seria raiz quadrada, se fosse um 3, seria raiz cúbica, se fosse um 4, seria raiz quarta. Então enésima significa que pode ser qualquer número, tá? Olha só, de um número que é o y elevado à enésima potência, que é a enésima potência também, então, a resposta vai ser igual a ele mesmo. Então, o que que significa? Ó, toda vez que eu tiver uma raiz, no qual o índice é igual à potência deste número, a resposta vai ser igual a ele mesmo. Então, o que que significa isso aqui? Ó? Se eu pegar isso aqui e fizer a primeira propriedade, vamos lá. O que está no sol vai para a sombra, e o que está na sombra vai para o sol. Observe, 7 sobre 7 não é igual a 1. Então, isso aqui é a mesma coisa do 5 elevado a 1. Por isso que eu o quê? Eu só conservo o número que está dentro da raiz. Perfeito? Então, isso se transforma em uma propriedade. Quando eu ver a situação, já posso cortar, e a resposta já é o número que está dentro da raiz. Simples assim. Vamos para a próxima propriedade. Olha só, o índice de uma raiz pode ser dividido ou multiplicado por um número real qualquer. Então, o que eu estou falando? Ó, esse cara aqui pode ser multiplicado ou dividido por um número qualquer, ok? Desde que, não se esqueça disso, desde que o expoente do radicando, tá vendo? O radicando é esse cara que está aqui dentro, ó, nesse caso aqui é y, tá bom? Desde que o expoente desse cara seja também multiplicado ou dividido pelo mesmo número. Então, olha só nesse primeiro exemplo aqui, ó, é raiz enésima de y elevado a m. Se eu multiplico um número qualquer x pelo meu índice, o que que eu tenho que fazer? Multiplicar esse número x também pela quê? Pela potência do meu radicando. Não esqueçam disso, tá bom? E se eu fizer uma multiplicação, observe, se eu pegar esse n e dividir por x, o que que eu preciso fazer? Novamente, preciso pegar a potência do meu radicando e também dividir pelo mesmo valor. Vamos ver um exemplo disso aqui? Vamos ver como é que vai ficar? Fica da seguinte maneira, olha só. A raiz cúbica de 8 ao quadrado. Quero multiplicar esse cara aqui por 5, ok? Tanto o índice quanto a potência do meu radicando. Olha só, vai ficar 3 vezes 5, raiz de... e dentro da raiz vai ficar 8 elevado a 2 vezes 5. Resposta disso, né? Vai ficar o quê? Raiz 15, né? Raiz de índice 15 de 8 elevado a 10. Então, isso aqui, ó, é a mesma resposta disso aqui. Certo? Mesma resposta disso aqui. Professor, eu poderia novamente pegar e fazer aquela propriedade, o que está no sol vai para a sombra, o que está na sombra vai para o sol? Poderia sim. Quer ver? Vamos fazer com esse aqui? Vamos ver como é que vai ficar? Vai ficar da seguinte maneira, olha só. Vou manter a minha base, né? O que está na sombra vai para o sol, m vezes x, fazendo com esse primeiro exemplo, tá? Dividido por n sobre x. Opa, peraí, olha só o que que aconteceu ali, ó. Esse x com esse x eu posso cortar. Então, isso aqui é a mesma coisa do que y elevado a m sobre n. Tá vendo? Por isso que a resposta desse cara
fica igual a ele lá no início do problema. Vamos para a próxima propriedade. Bem tranquilo também aqui, né? Quarta propriedade. Como que eu vou proceder com esse problema aqui? Ó? A raiz do produto e da razão dos radicandos é igual ao produto ou à razão das raízes. Opa, isso que significa isso aqui, ó, pessoal. Tenho dois números sendo multiplicados dentro de uma raiz, certo? O que eu posso fazer? Eu posso transformá-lo em duas raízes, ok? Posso simplesmente fazer isso aqui. Mas, professor, se forem três números lá, eu tenho um número, sei lá, x, y e z a uma raiz, sei lá, pode ser raiz quadrada. Isso aqui é a mesma coisa do que raiz de x vezes raiz de y vezes raiz de z? Sim, está correto. Eu posso proceder e fazer dessa maneira o problema. É a quarta propriedade aí dos nossos radicais, ok? Então, a raiz do produto, tá vendo? E da razão de radicandos é igual ao produto ou à razão das raízes. Então, isso aqui serve tanto para, observe, multiplicação, quanto para as divisões. Eu posso fazer da mesma maneira. Observe aqui o exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Olha só. O da multiplicação primeiro, tá? Raiz oitava de 4 vezes 10. Isso que é a mesma coisa do que o quê? Olha lá, raiz oitava de 4 vezes a raiz oitava de 10. Ok? E na divisão, como que vai ficar? Olha só, raiz oitava de 4 sobre 10. É a mesma coisa do que a raiz oitava de 4 dividido pela raiz oitava de 10. Não se esqueçam disso. Eu posso fazer esse tipo de conta para simplificar meus radicais, se for o caso. Ok? Quarta propriedade. Vamos para a quinta propriedade agora. Olha só. Uma potência de uma raiz pode ser reescrita trazendo o expoente para o radicando. Como assim, professor? Como que eu faço isso? Entendi, foi nada isso aqui, ó. Vamos demonstrar aquilo ali? Ver como que vai ficar? Aplicando a primeira propriedade? Olha só, se eu aplico a primeira propriedade aqui, como que vai ficar isso aqui tudo, ó? Dentro do parênteses, eu vou ter a seguinte forma, ó. Eu vou manter o meu radicando, não é isso? E quem está na sombra vai para o sol, não é isso? E quem está no sol vai para sombra, no qual isso aqui tudo está elevado a K. Vamos lembrar lá da nossa segunda aula, né? Propriedade de potência, não é isso? O que que eu posso fazer aqui? Simplesmente o quê? Multiplicar os meus expoentes. O K vai multiplicar com M sobre N. Então, isso aqui vai ficar a seguinte resposta, ó. K que multiplica M sobre N. Observe, vamos transformar isso aqui novamente para forma de raiz? Como que eu faço? Quem está no Sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o Sol. Então, novamente vai ficar a raiz enésima de y elevado a quem? Elevado a m vezes k, ou k vezes m, que a ordem aqui não importa, né? Então, observe, ó, com isso eu tenho demonstrado a quinta propriedade, tá vendo? Eu utilizando da primeira propriedade para explicar praticamente todas as outras, ok? Então é isso, a primeira propriedade ela é extremamente importante para eu entender como funciona esse mecanismo dos radicais, das propriedades dos radicais. Então, nunca se esqueça disso. Professor, se for para eu lembrar só de uma propriedade, qual que eu vou lembrar? Lembre da primeira. Que se você lembrar da primeira, você consegue resolver praticamente todos os problemas que envolvem radicais, ok? Olha lá como vai ficar nosso exemplo. Raiz cúbica de 27 elevado ao quadrado, no qual isso aqui tudo está elevado à quinta potência. Como que eu faço? Eu simplesmente multiplico 2 vezes 5 direto. Olha só. A resposta disso aqui vai ser o quê? Vai ser raiz cúbica de 27 elevado a 10. Perfeito? Gravaram? Vamos lá para a próxima e última propriedade. Terceira propriedade, raízes de raízes. Olha só como que isso aqui vai acontecer. Se eu tenho uma raiz no qual eu levo no qual eu levo, não, no qual eu tenho uma outra raiz dentro dela, com índices diferentes, o que que eu faço? Eu simplesmente multiplico os índices, tá vendo? Ó, multiplico os índices. Novamente, professor, se eu fizer lá a primeira propriedade, eu consigo demonstrar isso aqui? Consegue perfeitamente. Quer ver? Ó? Raiz enésima do quê? De y. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. É isso que vai ficar, não é? Essa aqui de dentro. E agora, vamos fazer a mesma coisa com essa daqui de fora, ó. Como que vai ficar isso aqui, ó? Vai ficar y, 1 sobre m, não é isso? Ó, quem está na sombra, quem está na sombra vai para o sol, quem vai para o sol vai para a sombra. Então, isso aqui tudo dividido por n. Como que eu faço esse tipo de problema aqui, ó? Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre m vezes n. Não é isso? Novamente, vamos transformar isso aqui em raiz. Como que vai ficar?
Quem está na sombra vai para o sol, então isso aqui fica o quê? O produto de N vezes M, e lá dentro vai ficar o quê? Vai ficar novamente o meu radicando, tá vendo? Então é muito mais simples eu simplesmente o quê? Lembrar da propriedade, obviamente, e fazer a multiplicação direta dos índices. Tá certo? Se eu não lembrar, eu posso fazer desse jeito, aplicando a primeira propriedade? Posso, eu estou demonstrando a sexta propriedade. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas você pode fazer dessa maneira, simplesmente o quê? Pegando e multiplicando os índices direto. É muito mais simples, né? Vamos aqui nesse exemplo aqui, ó. Olha lá, raiz quadrada de raiz quinta de 18. Como que eu faço com isso aqui, ó? Eu já multiplico os índices direto, ó. 2 vezes 5 vai dar quanto? Vai dar 10. Isso aqui é a mesma coisa do que raiz décima, né? De índice 10 de 18, ok? Aí com isso você vai jogar na máquina de calcular e vai achar a resposta. Ah, certo, pessoal? É isso aí, muito obrigado. Não deixa de assinar o canal aí, ok? Muito obrigado pela presença aí novamente de vocês aí até o final dessa aula. Até a próxima. Tchau.